Olá pessoal, aqui Rochinha Cardeteio e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre polimento de vidros e mais especificamente sobre o polidor de vidros, ou melhor, o kit de polimento de vidros da Nobrecar que eu vou mostrar em seguida. Eu tenho aqui um para-brisa, é um para-brisa de uma van que foi retirado, que eu vou aproveitar então para mostrar em detalhes quais as etapas que a gente vai fazer esse trabalho e tentar chegar aí no máximo resultado na remoção dos riscos. Eu vou mostrar também quais os materiais necessários e vou passar também para você algumas dicas de uso que vai aí então otimizar o teu trabalho, você aí que está procurando então fazer polimento de vidros. Mas vamos aproveitar já também, quero pedir para você já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e fica por dentro então do que está acontecendo aí na estética automotiva, que vem muita novidade aí para você. Eu vou começar então mostrando o nosso kit então da Nobrecar, que ele vem aqui, ó. É esse kitzinho, ele vem embalado então, onde contém aqui o produto, que é o composto, mais duas boinas. Eu vou abrir ele aqui e vamos mostrar aqui então em detalhes. Então vamos começar aqui pelas boinas, vamos falar um pouquinho das boinas. Nós temos então aqui, ó, uma boina de 3 polegadas e temos também uma boina de 5 polegadas. São boinas de feltro específicas para polimento de vidro, tá? Muito importante, ó, elas são para ser utilizadas em politriz rotativa, né, que é a máquina que você vai precisar então para efetuar o polimento. Você precisa de uma politriz rotativa. Você vai precisar outra coisa também, que são os suportes. Aqui eu já tenho um suporte aqui da Nobrecar, né? Aqui o suporte que é o Speed Polish, muito bom. Ele já vem na mesma rosca do eixo da máquina, né? Que é a rosca M14. No caso aqui eu tenho uma politriz rotativa da DeWalt. Muito importante que você utilize uma politriz rotativa potente. Tem algumas que não tem muita força, tem outras aí que são 600 watts, 500 watts, não adianta, ela não vai ter força. Isso aqui exige muito da máquina e exige também muito do operador, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também agora na sequência. Então aqui, ó, suporte 5 polegadas, temos aqui boina de feltro 5 polegadas, já vou deixar aqui então acoplado aqui no meu equipamento. Vou mostrar aqui então também, eu tenho aqui, peguei dois suportes aqui no caso, ó, 3 polegadas, né? Aqui tem um alongadorzinho, aqui eu tenho um outro que é também na rosca M14. Muito importante, pessoal, quando for utilizar às vezes os alongadores um pouquinho maiores, é meio perigoso porque ele pode desestabilizar a máquina, tá? E uma das particularidades do polimento de vidro é que você vai sempre estar aplicando pressão em cima. Então, muito importante que você tenha um domínio do equipamento, tá? E outro detalhe, eu não recomendo esse procedimento para quem é iniciante, tá? Você já deve ter um bom domínio do equipamento, uma boa experiência com politriz rotativa para efetuar o polimento devido, tá? Então, é uma dica de produto, né? Eu vou tentar passar aqui algumas práticas aí que eu já venho executando, mostrar o resultado na prática também, mas deixar claro assim que não é uma coisa assim tão fácil, né? Exige um pouquinho então de experiência, por esse motivo eu não recomendo para quem é iniciante ou para quem ainda não se sente devidamente seguro com a máquina, que está firmão ali na rotativa e não pode ficar tremendo, pulando nem nada, né? Quando eu for ali depois pro vidro, aí eu vou explicar um pouco mais, vou falar sobre isso, aí você vai entender do que eu estou falando, tá? Então aqui, suporte 3 polegadas, então aqui ó, para você ter uma noção melhor então do tamanho, né? Já vou deixar aqui, por exemplo, acoplado, né? Aqui no caso, eu posso pegar outra politriz ou senão eu só troco o suporte. Outra coisa que eu vou precisar também para efetuar o processo, borrifador com água, né? Onde eu vou estar usando aí só água pura. Voltando aqui para o kit, então, o kit ele vem composto das duas boinas, ele vem também, ó, aqui dentro, ó, bem legal, vamos ver se vai focar, um manual de aplicação também da Nobrecar. A Nobrecar também tem os canais deles, tem canal lá no YouTube, também passando dicas de utilização, né? Aqui dentro do manual, então, já tem
várias das explicações que eu vou estar passando agora em seguida, né? Várias aqui no manual. Muito importante você receber o seu produto, né? Verifica se está tudo certinho, dê uma boa lida no manual, né? Que muitas das prováveis dúvidas que vão surgir, muitas vezes essas dúvidas já estão respondidas aqui dentro, tá? Então, tenha sempre o hábito de ler o manualzinho aí antes de fazer qualquer procedimento, né? Panos de microfibra aqui, onde eu peguei aqui uma microfibra dessa normal mais felpuda e uma microfibra para vidros, que a gente vai então estar fazendo a limpeza durante o processo. E este aqui então, NC Cut Glass, que é o polidor de vidros da Nobrecar. Tá? Esse produto aqui, para ter uma ideia, eu até tenho informado aqui na embalagem, ó. Vamos ver se vai, não sei se vai focar aqui, mas ele contém 250 ml e dá 752 gramas de produto. Ele é super pesado, isso aqui parece que pesa quase 1 quilo, tá? É bem pesadão mesmo. Por que isso? O polidor de vidro, ele tem na sua composição, são outros tipos de abrasivo. O abrasivo que está aqui dentro, óxido de cério e outros, eles têm uma composição diferente dos polidores que a gente usa no polimento de pintura, né? Por isso que a maioria dos polidores que são para vernizes, no vidro ele não vai funcionar, no máximo ele vai tirar uma mancha, ele não vai ter capacidade de abrasão, né, para poder remover uma camada do vidro, remover riscos e pequenos defeitos e também deixar com aquele brilho, com o acabamento que a gente está procurando, tá? Muito importante então também, antes de começar o procedimento, por serem abrasivos pesados, você vai pegar a embalagem, né? Eu sempre gosto de segurar aqui porque pode abrir acidentalmente e você vai sacudir muito bem durante alguns minutos, tá? Sacode bem o produto, mistura bem o produto, né? Sacudiu bem, depois quando for colocar, quando for repor também, vai lá e dá mais uma agitada aí no tubo, tá? Para garantir então que a emulsão e os abrasivos, que está tudo ali muito bem misturado, tudo de forma homogênea, tá? Eu vou dar mais algumas explicações aqui agora, porque depois quando a gente partir para a prática, fica um pouco ruim em função de barulho e tal, né? Então, falei um pouco sobre o produto, falei um pouquinho sobre as boinas. Eu tenho aqui então um para-brisa, né? Ele está aqui apoiado no cavalete, porque eu até aproveitei que é um veículo que está na oficina, é um veículo que está em reparos, foi tirado o vidro fora. Por esse motivo eu estou polindo ele aqui, porque senão você vai fazer o polimento no local, vai fazer lá no carro, no veículo, tá? Muito importante, ainda mais quando for trabalhar, se trata de van, caminhão, ônibus, como ele é um polimento que você tem que exercer pressão sobre a máquina. Ao mesmo tempo você não pode ter alguma falha, ficar em falso, né? Porque numa batida ou coisa assim, se houver qualquer tipo de microtrinca ou coisa assim no vidro, você pode acabar quebrando o vidro e acabar gerando aí um prejuízo maior ou até mesmo um acidente, né? Caso você venha perder equilíbrio em cima de uma escada, uma coisa assim. Então, cuide sempre da sua segurança em primeiro lugar, né? Tá lá com o vidro, com o carro bem acomodado, num local, à sombra, você bem apoiado, porque você vai precisar exercer pressão em cima, aí tudo bem, você vai lá e faz o trabalho, tá? Então aqui no caso eu vou fazer ele aqui sob cavaletes. Outra coisa que eu vou utilizar é uma fita crepe, onde eu vou dividir ele em áreas menores um pouco, onde eu vou fazer de algumas formas diferentes também. Vou fazer com a boina menor, vou fazer com a boina de 5 polegadas e a gente vai juntos aí avaliando o resultado. Então fica comigo até o final e vamos partir para a prática. Então vamos partir aí para a parte prática, né? Deixei a máquina focada, vou tentar trabalhar nessa área aqui onde as imagens serão melhor captadas, né? É importante aqui, ó, peguei uma régua aqui de 50 centímetros para a gente ter uma ideia então da questão do tamanho da área a ser trabalhada. Primeira coisa que tem que ser feita aqui então, limpeza do vidro. Você vai pegar o limpa-vidro de sua preferência, algumas borrifadas, tá? Aqui já está limpo, mas eu vou repetir o processo, tá? Então assim, ó, pano para vidros, né? Vidro totalmente limpo e verificar também
se não há necessidade de alguma descontaminação. No caso aqui do vidro não temos, se houver contaminação, fazer uma descontaminação física, no caso aí com uma clay bar também é interessante. Peguei o composto está aqui, vamos sacudir ele bem, né? Eu já havia sacudido bastante, agitamos ele bem. Temos aqui então a politriz, já está com a boina no local, tá? E aí eu vou falar um pouquinho só sobre a área de trabalho agora, então. Para fins de visualização, eu vou pegar numa área bem danificada, vou trabalhar nessa parte aqui. E assim, ó, eu até peguei essa régua para exemplificar. No caso de um para-brisa pouco danificado, você pode fazer áreas de 50 por 50, ó. Então temos aqui 50 e aqui 50 aproximadamente. Então eu iria trabalhar essa área aqui aproximadamente com a boina de 5 polegadas. Quanto mais danificada estiver a peça, é interessante a gente vir diminuindo essa área, fazer ela menor. Então aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, ó. Eu vou medir aqui, ó, 50 centímetros, por exemplo, ó, daria aqui. É muito grande para um para-brisa tão danificado quanto esse. Esse aqui eu teria que trabalhar 40 por 40, ó, ou até 30 por 30, em uma área menor, que eu vou ter mais eficiência no meu processo, tá? Então aqui, ó, medir aqui, ó, 30 centímetros. Eu vou colocar uma fita aqui só para fins didáticos, tá? Então, ó, vai ser mais ou menos aqui nessa linha, ó. Eu vou passar uma fita, tá? Mas aqui é só para a gente poder ter uma visualização melhor, tá? Não é necessário estar aplicando fita, tá? E aqui eu vou marcar, ó, mais 30 centímetros para cá, ó. Então temos aqui 30 centímetros. Vou colocar mais uma fita nessa área aqui. Ó, 30 centímetros. Eu estou fazendo isso aqui, pessoal, para ilustrar o método, né, os jeitos, então, mais eficientes de você trabalhar e chegar no resultado. Ó, aqui, ó, mais 30 centímetros, ó, mais ou menos isso ali, ó, para ver como você tem que dividir a peça. Ó, vão ser vários quadrantes aqui, tá? Se quiser trabalhar com a fita, pode trabalhar, tá? Mas não é obrigatório. Por que é interessante isso? Você vai trabalhar focado numa determinada área, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho áreas que estão... Aqui temos mais riscos leves e aqui temos riscos bastante pesados aqui, né? Importante que não tranca a unha, ó. São riscos que não trancam a unha, então eles não são tão profundos, tá? E a princípio, quando trancar a unha, se o risco for muito profundo, a gente não consegue resolver, não consegue remover ele durante o processo de polimento. Então agora o que eu vou fazer? Vamos trabalhar uma pequena área aqui, vou trabalhar com boina de 5 polegadas, depois a gente vai remover a fita e avaliar o resultado. Então, qual vai ser o primeiro passo então? Estou aqui com a boina nova, ó, nova, não tem produto nenhum. O que eu vou fazer para iniciar então? Primeira coisa, vou dar uma borrifada leve de água, ó, onde eu tenho água pura no borrifador. Ó, não está puxando muito aqui. Agora puxou. Então aqui, ó, uma borrifada já é o suficiente. Então vou pegar aqui o produto, sacudir ele bem. Vou colocar aqui umas 4 gotas. Aqui um pouquinho mais generosas no início, porque a boina está completamente seca, né? Seca, que eu digo, é de produto. Depois, nas reposições, eu vou utilizar menos, tá? Vou apoiar a máquina, então, sobre o vidro. Rotação no mínimo, né? 600 a 1000 RPMs, dependendo da máquina. E vou trabalhar sempre com baixa rotação, tá? A rotação não deve exceder 1800, olha, 2000 no máximo. Também é importante ter cuidado com a temperatura, né? Buscar limitar em torno de uns 55 graus, que é o que o fabricante sugere. Então, vamos lá, vou trabalhar então essa área aqui.
Aqui a temperatura, ó, pode sentir com a parte da mão aqui, né? Já dá para ver que não aqueceu tanto, né? Então não temos problema. Importante aqui, ó, o material começou a secar na boina. No primeiro momento a gente pode dar só uma borrifada de leve aqui de água, borrifa um pouquinho. Ela vai fazer com que solte novamente o abrasivo aí do produto e a gente possa trabalhar mais um tempo sem adicionar material ainda. Então agora a gente vai repor um pouquinho do material. Vou colocar aqui 2 gotinhas de composto. Ó, 2 gotinhas aqui já são o suficiente. A boina já tem um pouquinho de produto, ela já está então condicionada, né? Vamos lá. Vamos repetir mais uma vez. Ó, interessante, aqui eu vi que está meio seco. Eu também posso dar mais uma borrifada de água. Interessante borrifar na boina, tá, pessoal? Ó, para evitar a questão do choque térmico aqui no vidro. E outro detalhe, deixar sempre na posição aqui de névoa, ó. Deixar a posição de névoa no borrifador, tá? Então assim, ó, você vai fazendo movimentos firmes e constantes, né? Vai movimentando a máquina, não deixa ela parada no mesmo local. Vai trespassando aí as passadas, né? Sobrepassando elas e exercendo também uma pressão em cima da máquina. E pode exercer pressão aí. E aí vai trabalhando o produto até que ele começa a secar. Então aqui nós vamos limpar. Como o produto é base água, só água aí é suficiente para fazer a limpeza. Tá? Não precisa passar IPA, ele não é mascarador, ele não vai mascarar. Tá? Então aqui ainda está bem riscado, mas já tem uma melhora bem grande. Aqui eu vou partir agora para a parte de baixo e aqui eu vou trabalhar uma técnica um pouquinho diferente. Então agora eu vou substituir, ó, vou remover aqui o suporte com a minha boina 5 polegadas. E eu vou utilizar suporte aqui de 3 polegadas. Apertei. Então aqui, suporte de 3, boina de 3. Como a boina é nova, então vamos dar uma borrifadinha de água. Um pouquinho. 2 gotinhas de produto, né? Já que a boina é bem menor. Agora eu vou trabalhar a técnica um pouco diferente, eu vou focar um pouco mais nos riscos com a boina pequena, com a boina de 3 polegadas, né? Vou colocar um pouquinho mais de pressão nas áreas mais danificadas e depois com a boina maior eu vou fazer a etapa final. E com isso a tendência é que eu ganhe tempo e ganhe também qualidade aqui no meu trabalho.
Então assim, pessoal, aqui nessa área, então eu repeti aqui 2 vezes com a boina de 3 polegadas, tá? Fiz 2 vezes aqui. Eu não filmei todo o processo para não estender demais o vídeo, tá? E aqui onde eu fiz 3 vezes com a boina de 5 polegadas, eu não tive tanto sucesso na remoção do risco, quanto aqui onde eu usei a boina de 2, ou melhor, desculpa, de 3, né? Então assim, onde você tem mais danos mais profundos, riscos mais profundos, faça um trabalho mais localizado com a de 3 polegadas primeiro, tá? E depois nas áreas maiores você pode vir com a D5 aí para ganhar tempo. Mas aqui no caso de arranhão profundo é o contrário. Mesmo com a boina menor, ela vai te proporcionar o resultado muito mais rápido, tá? E o detalhe, esse produto ele não é tão agressivo, tão abrasivo quanto alguns métodos que tem, como lixamento, que podem criar degraus, né? Acabar dando grau no vidro, né? Aqui nesse caso ele não acontece, tá? Então agora a gente vai dando continuidade, eu vou fazer, depois vou fazer aqui quase aí 50% do vidro, e depois a gente filma um pouquinho e faz aí um comparativo. Aqui, ó, a gente fez um polimento parcial aqui. Eu fiz essa faixa, né? Uma faixa aqui de aproximadamente 40 centímetros aqui no meio, na região onde o vidro estava mais danificado, onde ele estava mais riscado. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou remover a fita e a gente vai fazer um comparativo ali para ver o quanto a gente conseguiu de melhora, tá? Tô longe do 100% aqui, muito longe mesmo, os riscos são bem profundos, muitos deles são irreversíveis, tá? Esse aqui é um para-brisa em caso de troca já, tá? Então uma peça que a gente pegou aí para fazer alguns testes. Conseguimos um resultado bem satisfatório até agora, mas longe de ser o ideal ainda, tá? Resumindo um pouco, então, eu utilizei aqui a boina de 3 polegadas, onde eu trabalhei mais nas áreas localizadas, nos riscos com a 3 polegadas, e depois eu voltei aqui para a de 5 polegadas e fiz mais 2 passadas aí, conforme você vem acompanhando aí no vídeo, para dar um acabamento, para puxar aquele brilho final, né? Ressaltando que quando vai chegando mais para o final, a gente vai borrifando somente a água na boina, que vai reativando, no caso, o abrasivo, porque vai secando aqui o composto, você vai borrifando água, ele vai soltando novamente, e você ainda consegue fazer muito trabalho só com aquele que está impregnado na boina, tá? Outra dica importante, essa boina que não se lava depois do uso, tá? Não precisa lavar ela, esse produto que fica aqui você vai estar usando ele no próximo trabalho.
Então agora, na sequência, eu vou posicionar a câmera aqui melhor, para pegar um ângulo melhor com a luz. Vou remover a fita, vamos fazer uma limpeza, né? E aí vamos ver a diferença entre a área polida e a área que ainda não foi trabalhada. E aí depois eu vou seguir o trabalho aí no resto do para-brisa para ver até onde a gente consegue chegar. Aqui eu repeti em média 5 a 6 vezes o processo, né, trabalhando todo o tempo do produto até ele secando, né, para tentar remover o máximo de defeitos, tá? O que eu quero aqui é avaliar o produto, ver o poder de corte dele, ver até onde a gente consegue ir na remoção de defeitos. E como já era esperado, né, os riscos leves de palheta eles removem até com uma certa facilidade, porém os riscos mais profundos, né, o famoso risco aquele que tranca a unha, a gente infelizmente não consegue retirar. Tá ok? Eu vou reposicionar a câmera aí e fica comigo até o final. Em seguida, mais algumas dicas aí para você. Valeu! Bem, pessoal, então agora a gente vai para a parte final aqui do nosso vídeo, onde eu quero mostrar alguns detalhes, alguns resultados que a gente conseguiu chegar e também fazer algumas considerações finais. Aqui está o resultado obtido, né? Você vai ver nas imagens ali, né, onde eu vou postar agora em seguida um antes e um depois, com algumas imagens. Elas não estão assim tão iguais quanto ao posicionamento, mas dá para ver bem o quanto a gente conseguiu melhorar. Não conseguimos um resultado de 100%, né, mesmo sabendo disso, devido ao grau de danos, né, que esse vidro já apresentava, né. No lado de lá, né, ou seja, aqui no meu lado direito, na parte do motorista, nessa parte aqui, é a parte mais danificada, onde tinham diversos riscos bem profundos causados por ter andado muito tempo com a palheta gasta, né, que causou arranhões bem profundos ali. A gente conseguiu uma redução, mas não a eliminação total, tá? Então, assim, esse para-brisa é um para-brisa que ele já foi substituído, inclusive, foi colocado um novo lá. Então, essa peça veio aqui para a gente fazer alguns testes. Aqui do lado do direito, aqui, ó, por exemplo, no lado que seria o lado direito do veículo, né? Nessa parte aqui, que seria a parte do carona, onde eu tinha aqui apenas alguns riscos leves de palheta, a gente conseguiu eliminar em alguns lugares 100% e outros lugares nem tanto. Conclusões. Nos lugares, aqui eu até deixei a luz lá por trás, ó, aqui ainda temos alguns riscos, tá? E aqui nessa parte mais do meio, eles foram eliminados 100%. Por que isso? Aqui nessa parte, eu repeti 4, 5 até 6 vezes o processo, né? O que eu digo repetir o processo é ali, ó, aplica produto, trabalha com a máquina até o produto começar a secar, borrifa um pouquinho de água, repete e assim sucessivamente, tá? Isso ali eu fiz de 5 a 6 vezes nessas áreas aqui, onde estava bem arranhado, fiz até mais vezes, chegou num ponto que o resultado não evoluía, eu parei, tá? E aqui onde foram feitas apenas 2 passadas, trouxe bastante brilho para o vidro, removeu alguma coisa de risco leve, mas para chegar num resultado satisfatório, também teria que repetir aí 4 a 5 vezes, tá? Vou aproveitar também para passar mais algumas dicas, né, que eu não passei lá no início, gostaria de deixar agora para o final. Uma delas é essa aqui, ó.
Então, eu estou aqui com a politriz, né, a politriz rotativa. O que você vai fazer, ó, principalmente após o processo, antes de guardar o material, você só vai tirar o excesso que ficou aqui na boina. Como? Você liga ela e vai passar a escovinha aqui. Porém, o que eu utilizei aqui é uma escova de aço, tá? Escova de cerda de aço, porém é um aço, né, escovinha um pouquinho mais macia, tá? Então pode ver que ela limpou, tirou aqui o excesso de material que fica impregnado na boina. Isso também vai fazer com que a boina ela consiga mais atrito durante o processo de polimento. Por exemplo, agora se eu for iniciar ali novamente, ela vai ter uma performance melhor, porque com muito material acumulado aqui, ela também não vai ter um corte tão bom. Você vai entender isso aqui agora, ó. Aqui eu tenho a boina de 5 polegadas, ó, que ela está aqui impregnada de material, né? Está aqui com bastante composto, tá? Outra dica, então, à medida que você vai polindo, tá? Você começa a ir mais para a etapa final, o que você faz? Você trabalha mais na água. Vem, borrifa a água na boina, ela vai soltar um pouco aquele abrasivo que está ali, e você vai aliviando também um pouco a pressão na máquina e vai dando acabamento final, como se fosse, por exemplo, num polimento de pintura que a gente fala num corte, num refino, num lustro. Então você no fim você vai dar mais um lustro, assim, você vai estar mais privilegiando o acabamento, o brilho, tá? Durante o processo, quando você está buscando o corte máximo, né, que você quer no máximo ali a remoção dos riscos, e riscos às vezes um pouquinho mais profundos, mais difíceis de remover, outro detalhe que pode ser feito é trabalhar com a máquina não só naquele sentido que a gente trabalha no polimento, né, aquele sentido da minhoquinha ou da cobrinha lá que o pessoal fala, né? Mas a gente pode trabalhar com a máquina em movimentos circulares também sobre a área riscada, tá? Isso é uma orientação lá do pessoal da Nobrecar, tá? Eu tive algumas dicas, estive trocando alguma ideia com o próprio Fabiano, né, proprietário da Nobrecar e que foi um dos desenvolvedores desse produto, tá? Então isso que eu estou passando para vocês aqui são as técnicas que o próprio fabricante divulga, né? E a gente então vai sempre testando os produtos, procurando obter deles a máxima performance, né? Tento buscar aqui o melhor resultado possível. A nossa ideia não é fazer comparativos, tá? Mas eu posso dizer para você que está assistindo aí com toda certeza que temos aqui um dos melhores polimentos de vidro do mercado, tá? Eu já utilizei alguns outros, gostei muito do resultado, então, do NC Cut Glass, tá? Esse produto da Nobrecar, então, produto muito interessante. Olha, eu utilizei bastante, aqui não dá para visualizar, mas foi utilizado diversas vezes, um vidro grande, e olha, eu não gastei, não chegou aqui a 1 centímetro aqui. Lembrando que o produto, no caso a embalagem, ela vem completamente cheia, né? Vem bem cheia, ela é bem pesada, tá? Então assim, ó, o rendimento dele é excelente, tá? Tranquilamente você vai passar de 10 para-brisas aí brincando, né? É um produto que não é, um kit que não é tão barato, né? Então, mas ele acaba tendo um bom rendimento. Quais são os cuidados que você tem que ter, então? Conforme eu falei no início, não é uma coisa para iniciante, tá? Quem está começando, pode dar algum acidente, né? Você tem que estar bem firme com a máquina, tem que manter ela sempre chapada sobre o vidro, né, que a gente fala. Você tem que ter um bom suporte, né, não pode bater. Outro detalhe, cuidar sempre que o vidro, se tiver batidinhas de pedra, por exemplo, aqui esses pontinhos brancos, ó, eu tenho algumas batidinhas aqui, porém não tem trincas, tá? Se tiver alguma micro trinca, evite de fazer o polimento, porque ele vai continuar trincando e você vai perder o vidro e acabar tendo um prejuízo. Então, assim, ó, muito importante também no momento da análise, você verificar aqueles riscos mais profundos, né? A gente diz assim, aquele risquinho que você vai passar lá e que tranca a unha, tá? Observar isso muito bem, esse risco você não vai conseguir remover, tá? Então, assim, é uma vantagem, o produto ele não é tão abrasivo, tão agressivo,
a ponto de gerar grau no vidro, que é outra preocupação, né? Existem outros métodos como lixamento e alguns outros produtos que são muito agressivos, que durante o processo você pode acabar trabalhando demais numa área, acabar causando uma ondulação, né? E isso vai acabar dando o grau. Você vai ver que depois eu vou pegar aqui com a câmera e vou dar uma passada aqui pelo vidro, focando lá na luz lá atrás, e a gente vai ver, você vai ver que daquele lado lá então ainda restaram alguns riscos, tá? E o lado de cá, aqui nessa parte mais lateral, onde eu propositalmente trabalhei menos tempo, né? Não forcei tanto para ver o resultado, então aqui ainda ficou até bastante risquinhos, né? Mas aqui na área onde realmente foi bem forçado, bem trabalhado, o resultado foi excelente, tá? Então muito importante, você que trabalha com estética automotiva, quer agregar um serviço aí a mais lá na sua empresa, ou mesmo você que é entusiasta, hobbyista, se já tem um bom domínio do equipamento, um bom domínio de uma politriz rotativa, pode fazer também no seu carro, tá? Mas isso aqui seria uma coisa mais comercial, né? Uma vez que um kit ele não é tão barato e também ele serve para fazer vários carros. Então para você que é profissional, você pode estar agregando um serviço a mais, né? Após o polimento, também é importante falar, após o polimento a gente vai limpando, você pode ir limpando só com água, revisando, né, sempre o vidro. Se você quer revisar ele, ver realmente a qualidade do seu trabalho, você vai utilizar um bom limpa-vidro, um pano para vidro bem limpo, revisa ele, trabalha em local bem iluminado, né? Na maioria dos casos você vai fazer com o vidro preso no veículo, né? O que até é bem mais seguro do que aqui onde eu estou com esse vidro solto, tá? E assim, qualquer coisa que tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar aí no comentário aí abaixo, né? Se gostou do vídeo, né, deixa o teu like, te inscreve aí no canal, né, ativa o sininho para receber os novos vídeos, tá? A ideia aqui é agregar então informação técnica, né? A gente tenta ajudar aí os colegas, amigos, colegas de profissão, que evoluam também, né? E a gente está aí compartilhando conhecimento com você através do nosso canal, tentando ensinar então as melhores práticas e também algumas dicas quanto ao uso de produtos, que no caso aqui a gente acabou de falar então sobre o kit da Nobrecar, né? Que é o NC Cut Glass, no kitzinho de polimento de vidro, onde vem também com as boinas, né? Então a boina de 3 polegadas, a boina de 5 polegadas e o manualzinho de instrução. Outro detalhe que eu já ia esquecendo, né? Após você fazer o trabalho de polimento, é bem interessante você também fazer, que muitos chamam de cristalização, ou você aplicar o repelente de água da sua preferência, né? A Nobrecar tem alguns, você pode utilizar aquele que for da sua preferência também. É muito importante porque com a aplicação do repelente ou de coating para vidros, a pessoa vai acabar utilizando menos o limpador de para-brisa, que é o que causa os riscos, né? O que causa os danos na realidade são as palhetas em más condições, ou até uma palheta em boa condição quando ela está contaminada com terra, areia, né? Vai acumulando poeira ali e acaba riscando. Então verifique a qualidade das palhetas, tá? Se fez o serviço desses, já danificou por causa de palheta, se ainda não foi trocada, providencie a troca. Porque se você polir o vidro e deixar a palheta velha, vai acabar riscando novamente. Então substitua também a palheta, coloque um bom repelente aí, né? E preste o serviço de qualidade. Muito importante, né? O que acontece também é falar sobre o aspecto, não é uma coisa que é um aspecto somente estético, né? O vidro é segurança, é visibilidade. Então, num dia de chuva, à noite principalmente, o vidro ele estando riscado, acontece um fenômeno que se chama refração, né? A luz dá aquela espalhada, né? Uma pena que eu não tenha feito antes, com a lâmpada por trás a gente consegue verificar bem, né? Mas eu vou agora em seguida passar aqui com a câmera, né? Vou dar uma filmada focando lá atrás naquela lâmpada que eu deixei lá atrás, né? E aí você vai ver como a visão está nítida, apesar de ter alguns riscos, né? Porque a superfície está bem polida, está bem lisa,
e o vidro aqui ele está somente limpo, tá? Ele não tem nenhum produto aplicado, tá? Inclusive tem alguns cristalizadores que também, em caso de micro risco, coisa assim, ele vai também mascarar alguns desses riscos aí. Então às vezes tem um risquinho lá que ele ficou mínima coisa, depois da limpeza você vai fazer a cristalização, vai aplicar o produto, quando vê você elimina ele quase que 100%, né? E outro detalhe aqui, a gente está visualizando bem porque eu estou com luz aqui, né? Estou com LED lá, tem LED aqui na frente, então está bem iluminado. Eu até baixei um pouco a luminosidade da câmera para a gente tentar captar o máximo aqui o que tiver de defeitos, porque a ideia aqui é mostrar mundo real, tá? Isso aqui é mundo real, é dia a dia, tá? Então assim, o vidro não é fácil, tá? Então a gente fala aquilo que é, né? Não é fácil, exige bastante trabalho, exige bastante esforço, mas se você for dedicado, você vai conseguir muito bom resultado. Eu vou ficando por aqui, então acompanhe o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Valeu, galera!